O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, e de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, temos aqui essa leitura do livro dos Reis, emblemática dos dois maiores profetas do Antigo Testamento, Elias e Eliseu. O momento em que Elias parte, né? E Eliseu pede, então, que Elias deixe parte do seu espírito, que me seja dada uma dupla porção do teu espírito. Que espírito que é esse? Espírito Santo, né? Claro que naquela época ainda não tinha o batismo, eles não eram, mas já é uma prefiguração. Também quando Jesus falava que Elias teria que vir de novo, no caso João Batista, seria a força do espírito de Elias, do profetismo de Elias em João Batista, e não reencarnação. Uma das provas disso é que no Evangelho de João pergunta: tu és Elias? E João Batista diz o quê? Não sou Elias, né? Agora, fica aqui essa questão. Elias foi arrebatado ao céu. Que céu é esse? Com certeza não é o céu paraíso. Lembra quem fez a formação dos 3 tipos de céu? O céu da atmosfera, o céu das estrelas e o céu, terceiro céu, onde Deus habita. Por isso que São Paulo diz que subi ao terceiro céu. Então, o céu aqui pode ser simplesmente a parte atmosférica, estrelas, mas não o paraíso. Porque o paraíso, só Cristo abriu a porta. Até então, ninguém ainda ia ao paraíso. Todos do Antigo Testamento estavam no limbo, aguardando a vinda do Salvador. Depois, os justos do Antigo Testamento foram levados ao céu, paraíso. É um momento muito belo, emblemático dos dois maiores profetas do Antigo, tirando João Batista, que é o maior de todos, porque apontou o Messias. Aqui mostra como que Deus, desde o início, quer usar a gente como profeta. Faltam profetas, dizem os santos, né? Dizem os teólogos. Faltam profetas no mundo. O profeta é aquele que fala em nome de Deus a verdade, né? Podendo corrigir coisas do passado para alertar o futuro, ou podendo também revelar coisas do futuro.
profeta não é só aquele que fica adivinhando coisas do futuro, mas ele fala em nome de Deus para aquela situação, o que nós deveríamos fazer, aponta os erros do passado e algo que pode acontecer no futuro. Então o profeta é importantíssimo na sociedade. Geralmente 100% das vezes, os profetas são perseguidos pela verdade que dizem e proclamam. Por isso que é raro profeta. Porque ninguém quer a cruz. Acaba recuando, né? Acabam não indo proclamar a verdade quando tudo começa a ficar pesado. As calúnias, a raiva, né? O ódio de alguns que não querem mudar de vida, porque há pessoas que convertem-se e outras que não se convertem, e porque não se convertem, criam ódio da pessoa que fala a verdade, né? É muito cheio disso. Quando você vai falar com alguém, às vezes, ou nem precisa falar, às vezes o próprio comportamento. Como eu já disse aqui uma vez, que uma mãe de 8 filhos ou 10 filhos, sei lá, não lembro quantos filhos, sei que eram 8 para frente, foi no parto e a médica ficava xingando o tempo inteiro ela, sua porca. Por que essa médica maldita ficava desse jeito? Porque é uma frustrada que não conseguiu ter felicidade nesse mundo, que achou que a vida é profissional e dinheiro, e no final da vida acaba sozinha, amarga. E ver uma mãe de vários filhos é um tapa na cara de quem se frustrou, de quem foi primeiro educado pelos pais de uma forma errada, de que essa vida tem que ter profissão e dinheiro. Aí chega perto dos 40 anos, vira uma canseira de carência, que se amarra em qualquer vagabundo que tem na rua, para suprir carência interior, porque é uma baita de uma frustrada. Ganha grandes salários, mas não se realiza jamais. Aí vê uma mãe de 10 filhos, aquilo é uma afronta, né? Aí começa a atacá-la, porque ali sim se realizou, ali sim se abriu ao transcendente. E aí, gratuitamente, na hora de um parto, na hora que a mulher está mais sensível, vem um trem desse, abrindo o bocão, para ficar xingando a mãe. Imagina, queira Deus que alguém arranque essa língua dela antes dela morrer, né? Queira Deus, para essa língua não queimar no inferno. Primeiro porque uma mãe é sacro, né? Agora imagina uma mãe na hora do parto, a sensibilidade que não é, e ter um trem desse xingando. Imagina. E não são, né? São vários. Cansei de ver médica frustrada, mal amada, amarga, porque foi mal educada desde o início, achando que dando uma faculdade estava salva a alma. Estava nada. Cada vez mais podre, cada vez mais fedida por dentro, né? A verdadeira alegria está em ser de Deus, em se completar na família, ser aberta à vida, amar. Não estou falando que tem que ter 8, 10 filhos. Aberta à vida, pelo menos que faça o método Billy. Se tiver que ter só 3, 2, 4, 5. Agora, porque tem mais filhos. E não precisa ser essa médica, não. Se uma mulher hoje tem 4 filhos, a sociedade inteira fica enchendo o saco. Eu sei que está pagando as contas, né? Por que ficar o tempo inteiro? Quem tem 5 filhos, então, não pode ir em lugar nenhum. Você é louco. Olha, minha filha, cuida da sua vida. Você não quis abrir a vida como ela se abriu? Qual que é o seu problema? Por que incomoda tanto? Por quê? Né? Isso é profetismo. É ser profeta. Uma mãe hoje de vários filhos é uma profeta. Para dizer que essa falsa ideia de que filho é problema, que você tem que ter dinheiro para passear. Quantas vezes
conheci gente em viagens, casais que não tem nem filho, que fica só viajando, brigando o tempo inteiro, volta com de mal até com o ar que respira, já com preguiça de voltar para trabalhar. Ai, eu vou voltar para trabalhar, já estou pensando nas próximas férias. Frustrados, né? Deus é muito esperto, tira tudo da pessoa que pensa que a vida é só isso. Tudo. Tira tudo. Tira paz, tira tudo. Aí vem aí, atacando as mães na hora de um parto. E no Evangelho, infelizmente, dizem que tudo é muito atual, mas o capeta destruiu tanta sociedade que esse Evangelho nem está tão atual mais, né? Ninguém hoje reza para ser bem visto pela sociedade. É mais fácil alguém ficar rindo, né? Se você for rezar nas praças. Hoje ficou ridículo, né? Ser de Deus. Fazer jejum, então, contar para muita gente aí, vai ficar rindo. Você está doida? Está vivendo que época? Época paleozoica? Mesozoica? Onde você está? Então hoje, ninguém vai se falar que está jejuando aí para os outros, para se aparecer, né? É mais fácil hoje você esconder para não ser satirizado, ironizado. Infelizmente, o capeta realmente destruiu a sociedade de uma forma... Aqui, na época, não. Os judeus tinham a religião como algo essencial. Aí sim, se você jejuasse, seria um sinal de alguém que realmente tem autoridade. Hoje não. Mas é até bom, né? Porque aí purifica quem reza mesmo, porque realmente está indo contra a corrente, contra esse tsunami de perseguições, e com certeza terão muito mais os prêmios da vida eterna, os galardões do céu, né? Tem o filósofo francês Blaise Pascal. Ele escreveu, ele participava de um grupo que era um pouco de herege, chama jansenismo. Aqueles grupinhos que quer ser mais católico que a igreja, sabe? Ele participava desses grupinhos. Que fica olhando os outros, que você tem que ser mais católico, tem que ser aquilo outro, vestir assim, comer assim, aquele povo assim. Mas era um filósofo bom e ficou famosa uma teoria dele que chama teoria da aposta. O que é a teoria da aposta de Blaise Pascal? Ele dizia o seguinte: apostar com cristão que não tem vida eterna é fria. Por quê? Porque se não tiver nada, os dois ficam de boa quando morrer. Não tem nada, mas se tiver o céu, o ateu está enrolado. Vai pagar um preço eterno.